Em O Rei Leão, o Scar, o socialista invejoso e usurpador, se une a hienas para tomar o poder, matando Mufasa e perseguindo seu filho Simba. Para isso, ele prometeu muitas carnes e cargos para as hienas. Elas toparam. Mas no final, não conseguindo cumprir as promessas que fez para as hienas que o colocaram no poder, Scar tenta jogar um lero-lero nelas. Não adianta, ele acaba sendo atacado e devorado por elas. Agora, Xandão, que foi se tornando cada vez mais poderoso com a ajuda das hienas, jornalistas da Globo News, já começa a ser devorado por seus antigos aliados. E o vazamento das mensagens do Xandão deixou não só a corte em completo caos. Os pets dos togados, também conhecidos como jornalistas da Globo News, estão correndo para todos os lados sem saber o que fazer. Já ontem à noite, uma Eliane Canhottede, que mais parecia um cachorro sem dono, comentou sobre o assunto e deixou escapar uma palavra-chave que diz muito sobre o que está acontecendo no Xandaquistão. Concluir, primeiro, que havia esses áudios, já circulava em Brasília e em São Paulo há pelo menos 3 meses. Primeiro, a existência dos áudios. Segundo, qual é o temor agora, nesse momento? É que os áudios que envolvem o principal assessor do Alexandre de Moraes, um juiz do gabinete dele no Supremo, enfim, esses áudios são longos, longuíssimos, e tem mais. Ninguém sabe ainda o que eles contêm. Isso veio à tona, mas o temor no Supremo é que haja mais coisa esse assessor, esse juiz que é assessor do Alexandre de Moraes, que haja mais coisa, que ele tenha falado mais coisa, ouvido mais coisa, então tá todo mundo com um pé atrás. Temor. Repara, ela repetiu a palavra temor 2 vezes. Se há temor, tem alguma coisa errada. Quem não deve, não teme. O tanto que a Canhottede gagueja também não deixa dúvidas. Dos togados aos políticos de esquerda, passando pelos jornalistas amiguinhos do regime, em Brasília deve estar todo mundo com o símbolo químico do cobre na mão. Afinal, ainda tem 5,9 GB de conversas para serem vazados. Quem sabe quem é que pode rodar nessa história? Hoje a confusão continua, mas deu para se notar uma coisa. Os blogueiros da Globo News estão soltando cuidadosamente a mão do Xandão. Repare como Merval Pereira, pisando em ovos, reconhece que Xandão não pode ser uma criatura acima de tudo. O Merval colocou um artigo muito bom do nosso Merval lá no Jornal Globo, eu li bem cedinho hoje. Joga aqui, por favor, produção, para quem quiser acompanhar também, está lá no Jornal Globo. E você tem toda a razão, e conversando com esses ministros, já há algum tempo, ontem, eles voltaram a defender que é preciso você dar eu falei isso aqui ontem, você precisa ter um desfecho de algumas investigações, como o caso do inquérito das fake news. Eles continuam achando que, eles continuam defendendo a abertura do inquérito, que foi muito polêmico em 2019, muito polêmico. De ofício, em cima disso que você está falando, Merval. Ele não foi sorteado. Depois, o decorrer dos processos, até deu razão a ele, porque apareceu muita coisa, muita conspiração, era uma situação muito... Mas se eles tivessem sorteado um juiz para ser, um ministro para ser o relator, a coisa começava bem, né? Mas começou mal. E aí e os poderes foram se acumulando, e em diversas ocasiões ele claramente exorbitou, como no caso do ataque que ele sofreu e a família no aeroporto lá de Roma. Ele exorbitou, porque o inquérito foi fechado por falta de razão e ele mandou reabrir, ou alguém pressionado por ele, reabrir e dar o resultado que ele queria que desse. Que ele foi agredido e tal. Ninguém é a favor de agressão nenhuma, ministro nenhum, não é isso. Agora,
as coisas não podem ser assim. O ministro não pode ser um ser acima de todo mundo, que manda abrir, manda fechar, manda prender, manda trocar. Nessa conversa dos assessores, eles dizem, usa a criatividade. Ora, que diabo é isso? Use a criatividade. Só essa frase já revela, né? Merval Pereira está implorando para ser demitido da Globo News ou é impressão minha? Mas tem que se dar o crédito. O cara está visivelmente com medo, mas vai falando, cuidadosamente. Afinal, ele sabe o que já aconteceu com outros colegas jornalistas que irritaram sua xandidade. Claro, teve uma hora em que o velho que censurava memes, Valdo Cruz, tentou, de maneira fraca, passar pano para seus mestres. Tinha falado aqui ontem que para mim foi o ponto central, Valdo, que é o seguinte: os próprios assessores insinuam ali, sinalizam o tempo todo que tem alguma coisa errada. Faz um e-mail, uma coisa errada ou no mínimo questionável, claro. Né? Porque assim, vamos criar um e-mail e manda uma denúncia, vai ficar escancarado. Não bota que foi do Supremo, bota que foi do TSE, ou ao contrário, sabe? É porque a prática, Andréia, nesse caso, sempre foi de você receber um ofício solicitando aquele trabalho e quando você termina aquele trabalho, você encaminha para quem te solicitou, né? Mas todos estão fechados numa posição. Do ponto de vista de conteúdo, Alexandre de Moraes não fez nada de ilegal. Os funcionários pegaram dados que estavam divulgados publicamente nas redes sociais e foram passados para o ministro Alexandre de Moraes. Nenhum problema aí. Né? Valdo, só um minutinho. Tem uma parte da conversa dos dois que um dos juízes diz assim, procura aí naquela revista Oeste, vê lá o que você acha. Essa revista Oeste e outras tantas. O Barroso disse que não houve Fishing Expedition. Não vejo nada mais claro como Fishing Expedition do que uma ordem dessa. Procura aí na revista Oeste e nas outras revistas desse... Pô, isso é o quê? Ele está procurando para ver se acha. O Barroso falou que não houve Fishing Expedition, Merval? Falou? Não, calma. Ele não falou que houve, assim, das pessoas investigadas. As pessoas já eram investigadas... A revista Oeste estava investigada? Não. Ele estava olhando na revista Oeste publicações relacionadas a essas pessoas que estavam sendo investigadas. Pois é, quem diria? O Merval colocou o Valdo em seu devido lugar. E olha que ele nem falou o mais grave da conversa sobre a revista Oeste. O assessor do Xandão pedindo que o colega usasse a criatividade para incriminar a revista, já que eles reconheceram que ela não tinha feito nada de errado. Quem precisa de Constituição Federal ou Código Penal quando se tem criatividade? O dançarino de frevo fez um esforço descomunal para defender o indefensável, mas não deu. Se quiser saber quem são os beneficiados pelos atos do Xandão, direto ou indiretamente, é só identificar quem defende seus métodos. É isso! É isso! E Vivi que se vire para enquadrar o Valdo, para ele aparecer. Além do mais, alguém avisa o Valdo que ele não está sabendo do novo vazamento. Nossa nova revelação sobre o uso de dados pessoais e sigilosos da Polícia de São Paulo dentro do gabinete de Moraes. Ou seja, mais uma atividade ilegal que complica ainda mais a turma do Xande. Mocréia Sadi já percebeu que defender esses caras é roubada e admitiu que tem gente do próprio STF há muito tempo criticando as atitudes de sua xandidade. Tudo que você precisa explicar é ruim. A conversa entre os dois assessores, eu acho que esse é um ponto importante. Eles levantam ali, hoje essas conversas são públicas por causa da reportagem da Folha de São Paulo, levantam questões que nos fazem pensar. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido ou a ser disfarçado, acho que a gente tem que debater o porquê. Parece maluco. Se eles que são os especialistas... Espera aí, deixa eu só concluir, Valdinho. Esse é meu primeiro ponto. O segundo ponto,
Sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu estou contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, para você ter questionamento, e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e 2, eu sou você amanhã, depois um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, esse é a grande questão do Supremo hoje. Mas eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valdo. Eu falei com vários ministros ontem no Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo. Dá para você ficar com uma investigação aberta sem prazo. A gente cobra aqui o tempo todo processo também que tem pedido de vista, quando teve o limite ali, tem que ter um prazo para você devolver aquilo, porque senão cada um põe o seu tempo e acabou, e a sociedade fica esperando em compasso de espera. E 3, dito tudo isso, isso não exclui o fato de que sim, isso está sendo usado politicamente no Congresso. Eu, antes de começar o jornal aqui, vocês foram testemunhas, eu estava no telefone com uma fonte das mais importantes lideranças do Centrão, dizendo, Sadi, para nós tem que aguardar, a gente vai esperar, aliadíssimo de Bolsonaro, mas se a gente puder, a gente vai articular um acordo com o Supremo em busca de uma anistia. Então, é óbvio que isso aí vai municiar politicamente, mas isso não tem nada a ver com o fato que a gente está discutindo, porque é um fato. Isso não é uma coisa que nós estamos debatendo que veio do etéreo. Isso aqui é uma reportagem com base em conversas de 2 assessores, sendo um braço direito do ministro Moraes, eles levantando questões sobre o trabalho que eles estavam fazendo no TSE. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido ou a ser disfarçado, a gente tem que debater o porquê. Sério que precisou vazar para verem que Moraes estava criando provas para quem ele mesmo ia julgar? Eu entendo a cautela e o medo de jornalistas cuja maior parte do salário vem da propaganda do Lula, mas convenhamos, não dá mais para se fazerem de bobos, né? A verdade é que Mocréia, Sadi e Merval já perceberam que quem pular em defesa do Xandão agora vai se queimar para sempre. Porque tem tanto podre para ser revelado ainda que vai chegar uma hora não vai ter mais como passar pano. E todo mundo vai se lembrar daqueles que passaram pano logo de cara. E nunca mais ninguém vai acreditar nessa gente, com razão. Mocréia, Canhote e Merval perceberam isso e devem ter percebido também que o sistema rifou seu juiz mais querido. O que sobra? Criticar também o juiz, para que lá na frente, quando der ruim para o Carecon, eles possam dizer: ah, mas em agosto de 2024 eu já criticava o Xandão, olha aqui. Eles estão entregando os anéis para poderem salvar os dedos. Se tem uma coisa que jornalista da Globo fareja bem, é poder. Quem tem, quem está perdendo. Afinal, eles querem sempre se aliar a quem tem poder para sobreviver. Assim como Scar em O Rei Leão perdeu o controle sobre as hienas, Xandão parece estar perdendo a moral com os jornalistas da Globo News. E hoje as hienas começaram a atacar seu antigo dono. Uma mordidinha aqui, uma mordidinha ali. Cuidado para não te devorarem. Hey Alexander, you can't even block cell phone signal in prisons and you think you can block X in Brazil. Pega na minha e balança. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.